programa O Repórter. Nós vamos conversar agora, então, em seguida, com o professor Aquel Fernandes de Ávila. Ele é professor da Escola Municipal do Caxias, aqui no bairro do Caxias. Aliás, muitos professores renomados que passaram ali, até vou esquecer muito alguns nomes. Professor Kleber, co-diretor, professor Flávio, professora Diva, a Nereida Vicentini, né, que também foi uma das diretoras ali do colégio, entre outras, a Rosane Neu, passou por ali também. Eu não vou lembrar o nome de muitos, porque a Diva dedicou a metade da vida dela à escola, 15 anos, então eu conheci muita gente, duas filhas minhas estudaram também na escola. Professor Aquel, boa noite. Boa noite, Romero. Eu sou, então, o professor Aquel, Isso. Meu discurso andou repercutindo bastante. Eu vou, antes de conversar contigo, eu vou rodar teu discurso e peço que as pessoas ouçam bem, e depois, principalmente a entrevista, eu tenho certeza que vai ser uma entrevista interessante da área da educação. Hoje eu tirei as pautas policiais e outras tantas, porque quis ouvir, muita gente está falando do teu trabalho, da repercussão, teve coragem ali na frente do prefeito, fez cobranças, né? Mas é isso aí, dentro do respeito, a gente tem que colocar para fora e desabafar, como eu falei, né? Desde que eu me conheço, sentando nos bancos escolares, os professores já reclamavam da desatenção dos governos com relação a eles. E a coisa crescendo, e hoje está chegando num patamar em que não tem mais quase como segurar se não houver uma mexida. Mas vamos ouvir, então, a tua fala com os alunos. Estava, acho que a secretária de Educação, o prefeito, em que tu foi com os alunos ganhar alguns prêmios a nível nacional. Vamos ouvir, coloca o áudio aí, que teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, né? Eu recebi, foram muitos que me falaram, devido ao Major também nos falou, muita gente. Então, o professor sabe que isso repercutiu barbaramente. Vamos ouvir o discurso dele. Bom dia a todos. A primeira vez que vi uma prova da UBMEP foi quando comecei a dar aulas de matemática. Enquanto eu era aluno, essa prova ainda nem existia. A competição nasceu justamente um ano após eu concluir o ensino médio em 2005. Quando li as primeiras questões, lembro do choque. Como isso pode ser tão difícil? Pensei sinceramente que talvez não fosse justo aplicar algo assim nas escolas. Mas só mais tarde compreendi o real propósito dessa Olimpíada: encontrar talentos escondidos, brilhando em meio a tantas dificuldades. E a nossa cidade, apesar de não ter nada, absolutamente nada de cidade educadora, guarda joias raras. E na escola do Caxias, da qual tenho a honra de fazer parte, há muitos talentos. Para vocês entenderem a dimensão do UBMEP, ela é simplesmente a maior competição científica do mundo. Não só do Brasil, ela é a maior competição científica do mundo. E o sucesso de vocês, meus alunos, acaba sendo uma das poucas formas de reconhecimento que seus professores recebem. Ver essas gurias e guris sendo premiados, isso me enche de orgulho. Os professores que estão dentro das escolas não são valorizados quando o executivo de determinada cidade contrata para ser a esposa do presidente do legislativo. Professores são valorizados quando recebem respeito, dignidade e salário justo. Não quando se cria o dia do CrossFit ou o dia do paddle. Isso não paga contas, isso não reconhece ninguém. Por ser um processo tão exigente, nossos alunos premiados precisam de algo que vai além da sala de aula. Dedicação extra-classe. Em 2024, propus entregar ao Gabriel Brasil toda semana uma prova de edições anteriores. Ele topou e o resultado foi uma linda medalha de ouro. O Rafael preferiu estudar por videoaulas e brilhou com uma medalha de prata. E ainda tivemos as menções honrosas da Débora, da Cecília e do Luiz Otávio. Cada uma delas trazendo mais luz para a nossa escola. No ano seguinte, em 2025, decidi fazer o mesmo com todos os alunos classificados. E hoje o resultado está ali, estampado na frente da nossa escola. Para quem quiser ver, alunos meus, da professora Giandra, de todos nós, 8 alunos premiados. Rafael, Cecília, Gabriel, Luiz Otávio, Davi, Felipe, Maria Luísa e Nathalie Vitória. Oito histórias lindas de esforço.
E mesmo com todos os professores no município de Santa Maria há 15 meses sem receber um centavo de aumento, eu sei que vocês, alunos, famílias, comunidade, reconhecem o valor de cada professor desta escola. E é esse reconhecimento que nos motiva, que nos faz continuar acreditando, ensinando e lutando. Eu tenho muito orgulho de cada um de vocês. Muito obrigado. Tá aí. Belo discurso, bela fala. Professor Raquel, né? Onde é que o senhor encontrou coragem para dizer tudo isso na frente do prefeito, da secretária, e fazer essa cobrança, que vem realmente cobrança real, realidade, né? Da situação. Como é que o senhor viu isso aí? Parabéns, cobrou de uma forma coerente, né? Não desrespeitosa, e realmente lá tem muitos CCs, parentes, filhos de vereadores, sei lá, mulher, vereador, sei lá. Isso aí, eu, graças a Deus, no meu tempo de nunca indiquei ninguém. A prefeitura nunca botei ninguém, e nem botei parente, nem lá dentro, nada. Aliás, os prefeitos Valdeci e Chiro não tem um cargo lá. Eu sei que o vereador tem lá 4, 5 cargos, escolhe, né? Mas foi realmente essa sua fala, olha, foi brilhante, só foi brilhante. Me fale um pouquinho dessa coragem para nós iniciar nossa entrevista. Pois então, Romero, eu tenho recebido muito carinho dos meus colegas professores, muito carinho e valorização dos pais dos meus alunos, da comunidade em geral. E como eu disse hoje pela manhã, na paralisação que teve na Praça Saldanha Marinho, eu discordo que eu fui corajoso, sabe? Porque eu simplesmente falei o que está escancarado. Está escancarado que a situação, a cidade, né, está supostamente abandonada, a situação está numa situação muito preocupante. E quando eu soube que iriam representantes da prefeitura e da Câmara na escola parabenizar as meninas do município, né, a diretora do Duque de Caxias ali, a professora Isabel, me disse que eu seria convidado para discursar. E o meu discurso, meu posicionamento sempre é bem forte, sabe? E o que eu falei não tem nada demais, sabe? É uma situação muitíssimo delicada que Santa Maria está passando na questão da educação. E eu acho que eu cumpri um papel ali de fazer uma cobrança. Eu acho que todo político tem que ser cobrado. Não deve haver torcida por político. O político, eu sei que o senhor já foi vereador, eu acho que político não deve ser aplaudido. Político tem que ser cobrado. Ele está lá trabalhando para nós, por nós. E foi ali, eu na verdade acabei tirando peso das minhas costas. Não, eu quis dizer coragem, porque todo mundo sabe que a situação está ruim, mas poucos têm a coragem de falar, de vir, de dizer. Pois eu tenho um programa que nem o sindicato me liga, nem o professor nunca me ligou, eu estou sempre defendendo e falando, e nos meus 20 anos de Câmara, meu amigo, eu nunca coloquei uma pausa, apesar que eu, quando falava lá, nem uma música que eu ouvia. Eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, e não me elegi mais, porque eu não obedeci o partido, porque eu votava pelo povo, nunca votei contra o povo trabalhador, e quando fiz aquele discurso na primeira fala que eu disse, dos professores que foram lá, e todo mundo pensava que eu não ia me posicionar, ou se me posicionasse contra os professores, mas eu sempre tive posição na minha vida, eu nunca fiquei em cima do muro e não fico. Entendi que, graças a Deus, até agora isso aconteceu, não vai acontecer, e se fosse, não teria essa carreira que eu tenho. Então, professor, eu até posso concordar nesse aplauso, mas muitos políticos hoje que são trabalhadores, não há reconhecimento do povo. E aqueles, né, tu sabe como é que é, vão lá e ganham e não fazem nada, chegam com medo de falar, eu não tinha medo lá, caramba, e certo eu falava, para errado tu pode sair, tu vai levar, né? Então, eu queria dizer que isso que o senhor falou, poucos têm a coragem de falar, que eu não gosto nem até do sindicato falar isso aí. Tá certo, vou deixar anotado aqui. E a situação, né, ali na segunda-feira, Romero, né, teve esse evento ali, que acabou sendo no Duque de Caxias, contou com a presença também de meninas que foram premiadas ao BMEP de outras escolas. E na sexta anterior, teve o recebimento de medalhas na cerimônia oficial do BMEP, que aconteceu no Centro de Eventos UFSM, onde eu acompanhei os alunos medalhistas ali do Duque de Caxias. E foi no dia 27 agora, dia 27 de março. E tava o espaço lá cheio de alunos para receber as medalhas. E me chamou muito a atenção, principalmente os alunos de escolas militares que estavam com um uniforme impecável, estavam com um uniforme completo, e os meus alunos sem uniforme, sabe? Porque em Santa Maria existe uma lei do prefeito anterior que obriga os alunos a usar o uniforme, só que os alunos, eles crescem e o uniforme se desgasta, e a reposição ela é letárgica. Tanto é que no dia de ontem, o prefeito, com muito sorriso, estava entregando na escola Dom Antônio Reis, que é uma escola que eu também sou professor,
estava entregando os uniformes como se estivesse fazendo uma coisa maravilhosa, entregar os uniformes em abril, sendo que as aulas começaram em fevereiro. E o problema não é, parece que estão dando uniforme, ficou fazendo uma grande coisa. O que precisa fazer é outras coisas, mas não é até nem a questão do uniforme, mas fazem, né? Então, isso aí é um cacique, né? Então, aliás, eu me lembrei aqui de uma história de um menino que ia para o colégio com as calças lá na meia canela, né? Então ficava pela meia canela. E aí não sei quem lá chegou isso pro aluno assim, o diretor, o professor, né? O aluno com as calças na meia canela, porque não tinha outra para fazer, né? Daí aí para psicopata assim, esse menino cresceu, viu? O menino cresceu. Então, agora eu lembrei de dizer que o cara usava uniforme, o cara cresceu, já tá gordo, tá mais magro, não serve mais, né? Então o menino cresceu. Exatamente. E na lista de prioridades da educação em Santa Maria, o uniforme não ocupa o ranking. Por exemplo, na escola do Antônio Reis, que eu dou aula nos anos finais da tarde, faltam professores, né? A escola tá sem professor de educação física desde o ano passado, falta professor de inglês, as crianças já estão em março, não tem educação física, não tem inglês. Falta também, Romero, monitores, sabe, para os alunos ali neurodivergentes, sabe, a prefeitura deveria iniciar o ano já com o quadro completo, mas Santa Maria, esse nosso executivo que diz que a cidade é educadora, vai sempre montando o quebra-cabeça durante o ano letivo, sabe? E assim, uma coisa assim, um escárnio que aconteceu foi que os professores retornaram para o expediente na escola do Antônio Reis e nós não tínhamos banheiro para usar. Uma colega minha estava com vontade de ir ao banheiro, ela precisou ir embora, porque não tinha banheiro para uso. Barbaridade, vai ser o fim da picada. Exatamente, nós estamos numa situação delicadíssima. Já que tu conhece mais o que está faltando, o que está acontecendo, pode falar, aproveita o momento, porque eu sei que é pouco que vão te entrevistar, e essa tua live aí, seu discurso, eu quando vi na última vez, tinha mais de 20 mil visualizações. Isso aí repercute, né? Pelo amor de Deus. Não sei se tu teve na imprensa muita divulgação desse trabalho, né? Mas meus parabéns. Então, fica à vontade, e depois eu quero saber como é que é esse curso, esse concurso que os alunos participaram e ganharam medalha de ouro. Como é que foi isso aí? Como é que é essa situação aí? Tá. Falando das coisas que faltam na escola, né? Dos professores, monitores, algumas escolas são muito carentes de estrutura, né? Eu estou citando bastante o Dom Antônio Reis porque é uma escola que tem uma estrutura física bem deficitária. Para citar como exemplo, os alunos não têm uma quadra de esportes. Os alunos, todos os esportes que são oferecidos na escola, agora nem são oferecidos porque não tem professor de educação física, são adaptados ao espaço micro da escola. E apesar de tudo isso, ano passado, no GESMA, nós tivemos um trio de meninas que ganhou a competição do vôlei feminino, sabe? Apesar de tudo isso, nós temos talentos. E durante todo o ano de 2025, a escola ficou com um vazamento de esgoto no pátio. Então, o executivo, né, diz que valorizar os professores, mas a valorização é só tapinha nas costas. Claro. Tá bem. Isso. Pode falar? Aí sobre as Olimpíadas de Matemática, Sim, né? como é que foi isso aí? Isso. A UBMEP, né, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, das escolas públicas e privadas, as escolas precisam se inscrever, do Antônio Reis e do Caxias, que são as escolas que eu trabalho, eu sempre peço para as gestoras da escola inscreverem. E são duas fases, né? A primeira fase, os alunos concorrem entre si na escola, e aqueles melhores classificados vão para a segunda fase, e aí concorrem a nível nacional. São 3 níveis. O nível 1, que é para os alunos do 6º ao 7º, o nível 2, que é para os alunos do 8º e 9º, e o nível 3, que é para os alunos do ensino médio, né? E ali no Duque de Caxias, nós temos um pessoal ali que está brilhando bastante, e eu aposto também nesse ano que o Dom Antônio Reis ali consiga brilhar também, que tem as duas escolas têm alunos assim com uma capacidade enorme. Aí, como é que é o concurso que tu tem que fazer? Prova de matemática? Isso. É uma prova de matemática, só que ela tem um grau de dificuldade assim, bem pesado, porque o objetivo da UBMEP é descobrir talentos na matemática. E a prova, ela exige muito raciocínio matemático. Assim, o pessoal pensa em exercício de matemática, números, cálculos. Tem questões da UBMEP que é puro raciocínio, sequer tem cálculo, sabe? E exige muito do aluno. A segunda fase, por exemplo, Romero, as questões elas são todas discursivas, sabe? Não adianta apresentar o resultado final. Tem que apresentar ali a justificativa do início ao fim, do porquê que tu pensa e do porquê que tu chegou naquele resultado. Interessante isso aí, né? E ganharam o prêmio, então, a nível nacional. Sim, nós tivemos ali no Duque de Caxias 4 alunos medalhistas. Nós tivemos 2 medalhas... que assim, eles concorrem em 2 partes. Concorrem no estado e concorrem a nível nacional. A nível nacional, ali no Duque nós tivemos uma medalha de prata com o Rafael. Nós tivemos 2 medalhas de bronze. Uma com a Cecília e a outra com o Gabriel. E a nível estadual, né,
teve o Rafael de novo, teve a Cecília de novo, teve o Gabriel de novo e o Luiz Otávio. E além dessas medalhas, né, existe também a menção honrosa, que seria para o pessoal que bateu na trave ali, escapou a medalha de bronze, aí ganha a menção honrosa. Aí nós tivemos ali também 4 alunos premiados, o Davi, Felipe, Maria Luísa e a Nathalie Vitória. Parabéns, então, legal, isso aí vai continuar, esse ano vai ter de novo, e Sim, tem de novo. Buscar descobrir também mais alunos, né? Mas esse é um trabalho que tu fez aí, que a escola fez, então, né? Passou por secretaria, vocês fizeram o trabalho. Sim, por ser uma prova bem exigente, como eu disse ali no discurso, os alunos eles acabam tendo que se preparar com estudo extra, né? Eu sei que tem algumas escolas, geralmente as escolas militares, os alunos têm clubes de matemática, né? As escolas municipais não têm isso, né? Então, é o aluno por conta e eu ali dando uma incentivada também, né? No segundo semestre, a primeira fase, ela é ali em metade do ano, e a segunda fase, ela é mais em outubro, novembro. A partir do recesso, meio de ano, eu vou entregando para os alunos provas de edições anteriores, para eles irem treinando, para eles irem preparando a sua argumentação, são questões desafiadoras, e eu entrego a avaliação na semana seguinte eu recolho para corrigir e já entrego outra para eles estarem bem preparados. E esses alunos, olha, Romero, assim, esses alunos primeiros, eles são, olha, muito, muito, muito bons. Olha, esses alunos aqui, eles vão ainda dar um orgulho para as famílias, olha, vai ser muito bacana. Claro. Aliás, eu não tenho condições de ver. Agora, quando vi ontem ainda, eu tinha mais de 20 mil visualizações, pessoas que viram, né? Eu não sei hoje, que depois o pessoal compartilha muito, uns outros e apaga, sei lá. Não tem condições de ver aí, né, aliás, pelo número de visualizações. Sobre o que seria, Romero? Só para pegar que tá atendendo o ouvinte. Pode falar. Até ontem tinha mais de 20 mil visualizações esse vídeo que nós colocamos aí, esse discurso do professor. É muitos compartilhamentos, né? Eu não sei hoje, depois eu não tenho mais como ver, não sei se aí tu tinha condições de ver algum número de visualizações aí na live do professor. Só dando uma olhadinha mesmo daqui a pouco, né? A gente consegue dar uma verificada. Alguma pergunta aí de algum ouvinte? Vou abrir o WhatsApp nesse exato momento aqui, Isaías. Diz o seguinte aqui, ó. Boa noite, parabéns ao professor Akel. Poderias perguntar a ele qual foi a resposta do prefeito? A nossa ouvinte, Beth Suki, acho que é assim que você pronuncia, está perguntando pro professor aí. Pode responder, professor. Pois então, o prefeito, ele não falou nada, né? Eu terminei o discurso, né? As coisas que eu escrevi ali direcionado ao executivo, eu virava pro prefeito, falava olhando nos olhos dele, e ele não falou nada. E até me chamou a atenção, né? Porque existe, o executivo tenta colocar em Santa Maria o título de cidade educadora, mas o prefeito, ele não aplaudiu o discurso do professor, sabe? E é feio, né? Assim, tu não aplaudiu um discurso do professor, né? Olha, minha mãe me ensinou a respeitar os professores. E a secretária de educação, como é que você portou? Das autoridades estavam somente o prefeito e também estavam 2 vereadores, a vereadora Marina e o vereador Luiz Fernando. Tá bem. E a secretária tu não falou nada. A vice-prefeita, que é da área da educação, não apareceu. Aí não apareceu para prestigiar. Não, estava só do executivo. Do executivo estava somente o prefeito. É uma coisa que a gente tem que cobrar. Eu fico, né? Tinha que estar lá, ter um evento grande a nível nacional, prêmios para as crianças, e lá para comentar e marcar presença, né? Mas isso aí é um concurso muito difícil. E assim, ó, nessa segunda-feira, que foi quando eu fiz o discurso, né? Estavam reunidas todas as meninas premiadas da cidade, né? Aí eu aproveitei para falar, né, que nós estamos há 15 meses sem atualização salarial. Assim, existe lei federal, né, da lei do piso, que nos garante um reajuste em janeiro. Passou todo 2025, nenhum centavo, e nós chegamos já em abril de 2026, de novo, nenhuma valorização. O discurso é sempre o mesmo, de que não tem dinheiro. E assim, Romero, eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe disse o seguinte, né? Cidade que não tem dinheiro, o executivo não pode contratar para ser a esposa do presidente do legislativo, né? Minha mãe disse que isso se chama canalice. Isso aí não é muita coisa. Tá bem. Mas eu indo para o encerramento, professor, sempre quiser falar aqui, dizer alguma coisa, divulgar, estamos à disposição. Lamento muito tudo isso, né? Porque a educação não é de hoje que está tirada de lado e vai continuar. Isso. Tomara que as futuras gerações consigam reverter isso. E também as futuras gerações, né, terminem com essa situação toda. Eu não vejo, assim, hoje, uma perspectiva de melhora, infelizmente, nesses governos que vem cada vez administrando mal. E um dia que o povo souber a força que tem, eles vão tirar os eleitos lá que não estão correspondendo com o devido como tem que ser, e aí a coisa pode ser que seja diferente. Isso, até nós, professores de agora, né, não podemos ceder a esse descaso
E tanto é que uma das minhas alunas premiadas, ela disse que quer ser professora de matemática porque ela gostou desse envolvimento, ela também me elogia bastante, e é isso, eu estou lutando agora, e a dona Maria Luísa, virando prof, vai ter que continuar a luta que nós estamos há bastante tempo pela valorização dos professores. Tá bem, tu é de Santa Maria, tua família? Sim, minha família é de Santa Maria. De Santa Maria, tá? Eu trabalho aqui hoje, é professor de matemática, no PUC de Caxias, na Escola do Antônio. Isso, toda a minha formação profissional é aqui em Santa Maria, formado em matemática pela FSM, pós-graduado pela FSM. E assim, eu tenho bastante. Tem algumas pessoas dizendo, se candidata agora a vereador. Eu quero dizer para essas pessoas que amanhã eu vou acordar cedo porque eu tenho que dar aula. Eu sou professor, não tenho ambição política nenhuma. Eu gosto muito de política. Eu fiscalizo bastante o trabalho dos vereadores de Santa Maria e é bem triste a situação aí. Vereadores que só querem falam mal da gestão e não fazem nada para melhorar, não conseguem sequer criar uma CPI que consiga investigar o executivo. Tá? E até um pouco antes de conversar aí com vocês, eu estava preparando a minha aula de manhã. Amanhã é uma quinta-feira, vou ter uma celebração de Páscoa com os meus alunos. Sou muito feliz de ter alunos maravilhosos. Até, Romero, assim, eu tenho uma sorte muito grande, porque eu tenho 8 turmas, gosto de todas, e eu tenho uma turma que é bem ciumenta, assim, uma turma que é bem ciumenta, que esse ano, eu tô com essa turma desde 2023, quando comecei a dar aula para eles no 5º ano. Já acompanhei eles no 5º, 6º, 7º, agora estou no 8º, e quero mandar, então, um abração para o 8º branco do Duque de Caxias, que me escolheu como conselheiro. Eu amo muito todos eles. Tá bom, parabéns pelo teu trabalho para ti. Não te conheço assim, aparentemente, você que eu conheço, mas pessoalmente. E eu recebi antes, vou ser sincero para ti, mais ou menos umas 10 pessoas, se não mais, que me pediram que te entrevistasse, e mandaram para ti esse vídeo, do discurso lá, me mandaram para mim, para mim colocar no ar, para mim falar, não sei, tu não vai colocar esse argumento de discurso, porque eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com a justiça, com a verdade, e trazendo fatos, né, que se está errado, vamos corrigir, se não vou corrigir, é problema meu. Eu vou colocar sim, pode me mandar. Eu recebi de várias pessoas, né, uns que são lá também dentro da prefeitura, que eu não posso divulgar o nome para não correr risco, mas o pessoal estava bastante revoltado, e como eu falei, essa live aí que deu mais de 20 mil, ontem, depois do programa, eu estava olhando, não sei se aparece o rosto ali, como é que foi, mais de 20 mil visualizações. Então quer dizer que a cidade tomou conhecimento, sabe? Não sei se a imprensa, outros divulgaram mais, se ouviram, ou divulgaram esse trabalho aí, mas pelo menos está aí hoje, as redes sociais é que mandam, né? Não adianta querer esconder. As redes sociais, se tu não está na frente das redes sociais, tu vai ser engolido por ela. Isso, e pelo que eu ando acompanhando o que os veículos jornal postam nas redes sociais, nos comentários, a população está favorável aos professores. O pessoal apoia ali, pede que o executivo valorize, e vou seguir vigilante, cobrando o executivo. E muito obrigado, Romero, por me convidar aí, por ceder esse espaço aí, tá? E encarei o convite de maneira muito positiva, até de manhã, quando o senhor me ligou, eu não estava ouvindo direito, porque eu estava no ato lá na Praça de Marinho da Paralisação. Assim, não tem problema, deu para a gente se entender, conversar ali e mais uma entrevista que se fez para hoje à noite. Professor Raquel Fernandes de Ávila, muito obrigado pela tua participação, sucesso, que Deus continue te iluminando, que tu continue brilhando e colocando as coisas erradas para fora em defesa do magistério, em defesa da educação, que é a tua área, que tu está vendo, e nós também, e eu já vi isso muito, né, coisas que não são boas, e os governos entram e saem dessa educação cada vez numa situação ruim. E vocês, unidos, né, consigam um dia vencer isso e que jamais precise um professor fazer uma paralisação por coisas melhores, por salários. Tomara que esse dia chegue. Um dia é um dia. A esperança não dá para perder e nunca é tarde para se conseguir. Parabéns, professor. Muito obrigado. Continue brilhando. Muito obrigado. Boa noite a todos. Conversamos aqui com o professor de matemática, Raquel Fernandes de Ávila, que ganhou concursos e medalhas de ouro, de bronze, de prata com os alunos na área da matemática.